Olá para você que acompanha mais um momento de entrevista aqui na Transmundial. Eu sou André Castilho, você ouve essa entrevista em nossa programação e também você que está acompanhando apenas pelo áudio pode assistir a entrevista em nosso canal do YouTube, lá no youtube.com/Rádio Transmundial, ou procure no YouTube Rádio Transmundial. E você que está nos acompanhando, assistindo pelo YouTube, é um prazer ter a sua companhia aqui. Nós vamos conversar hoje com o pastor Reginaldo Cruz. Muito obrigado pela sua presença aqui, pastor Reginaldo. Obrigado. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Transmundial. É um prazer ter essa oportunidade para falarmos a respeito de questões importantes, falarmos a respeito, em termos gerais, do reino de Deus. É verdade. O pastor Reginaldo, além de pastor, é professor de Teologia Sistemática, de História da Igreja, da Faculdade Faifa de Goiânia. Já deu para perceber pelo sotaque dele que ele é goianiense. E também ele é membro da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova e é editor da Editora Cruz, bastante envolvido na área teológica, não é, professor? Sim, eu trabalho na faculdade, na área de Teologia Sistemática e também de História da Igreja, há pelo menos uns 10 anos, né? Sim. Trabalho como professor na Faculdade Faifa, lá em Goiânia, e também em outros seminários, no Seminário Batista, há 8 anos, e também no Seminário da Assembleia de Deus. Também, na mesma perspectiva do labor, né, do trabalho, do serviço teológico, presto serviços como editor para algumas editoras e também para a Editora Cruz, que é onde nós estamos lotados, onde trabalhamos com um período maior. Qual que é a linha de livros publicados pela Editora Cruz? Em termos gerais, ela alcança o leitor da área de teologia em geral, né? Os autores que publicam pela editora, a maioria deles são autores reformados, né? Provenientes de várias igrejas, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana e de outras confissões. Então nós temos interesse em publicar um material teológico de qualidade dentro das várias áreas da teologia: teologia bíblica, teologia sistemática, teologia filosófica. Agora mesmo nós publicamos um livro nessa linha de teologia filosófica, né, que é a matriz filosófica do presbiterianismo no Brasil, um livro do reverendo Donizete Ladeia, ali da primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo. Enfim, nós temos interesse em promover uma literatura teológica consistente, bíblica, né, ortodoxa, para auxiliar professores das principais escolas teológicas do país e também auxiliar os alunos, né, porque é necessário sempre que seja construído, desenvolvido no Brasil uma teologia produzida pelos autores nacionais, né? Mais dentro da nossa realidade, que dialoga com a nossa cultura, e que também nessa literatura promova a unidade entre as igrejas. Isso realmente é algo importante, né? Fundamental você ter teologia produzida dentro do contexto. E dentro dessa linha, o senhor falou que são autores reformados. Para quem não sabe, o que significa dizer que determinada teologia ou linha teológica é reformada? Dentro da história da igreja, nós temos vários períodos, né, de produção teológica. A teologia dos pais da igreja, a teologia da Idade Média, a teologia escolástica, a teologia da Reforma, século XVI e XVII, a teologia liberal, chamada teologia moderna. Enfim, no cristianismo histórico, nós sabemos que a Reforma é um momento importante, relevante. Não é só uma reforma soteriológica, né? Mas uma reforma social, uma reforma da educação também. De modo que nós temos hoje no Brasil muitas igrejas, inclusive batistas, presbiterianas, assembleianas, que somam muito numa teologia reformada. É uma teologia que está em consonância, né, com todo o texto da Escritura, entende que a Escritura ela é inspirada, né? Sim. Ela é inerrante, é infalível, é autoritativa. Uma teologia reformada soma também, defende também, além da doutrina da inspiração plenária e verbal das Escrituras, mas defende a doutrina da encarnação, da ressurreição, a Trindade, as duas naturezas de Jesus. Em outras palavras, a teologia reformada
é uma teologia para glorificar a Deus, né? Para glorificar a Deus. E é uma teologia que prima em interpretar as Escrituras dentro dos limites escriturísticos, né? E também pretende, dentro dessa proposta reformada, pretende dialogar com a cultura, dialogar com a sociedade, sem um envolvimento de militância, né? Sim. É bom a gente observar, por exemplo, que na construção da teologia reformada, você percebe em Lutero ele tendo relevância não só eclesiológica, né? Lutero não é aquele tipo de cristão que só faz sucesso no seu espaço gospel, né? Ele foi além disso. Lutero é quase que um dos inventores da educação útil, do ensino, do chamado ensino fundamental e médio. Então ele não teve relevância só para a igreja, mas para a sociedade. Então a teologia reformada, ela sempre tem um diálogo com a cultura, né? Sem ser uma teologia da cultura, né? Ela sempre tem relevância com a sociedade. O próprio Calvino escreveu muito sobre responsabilidade social, sobre política, sem ser especialista nessa área. Apenas expondo as escrituras, ele mostrou a ética bíblica, né, escriturística, para essas questões. Então a teologia reformada é uma teologia com pressupostos bíblico e também filosófico, e que apresenta uma cosmovisão bíblica. A teologia reformada é uma maneira de ver o mundo, né? De enxergar todas as coisas através das lentes de Deus, né? É uma cultura que glorifica a Deus. Então, eu acho que algo muito interessante nesse pensamento é que hoje em dia a gente vê as coisas muito separadinhas. Então a religião, a fé é uma coisa e a sociologia é outra, a ciência é outra, tá tudo muito separado, e às vezes parece que há uma tendência de não se permitir esse intercâmbio. Por isso que para a gente hoje falar de um pastor como foram Martinho Lutero e João Calvino, religiosos dialogaram com a sociedade, naquela época era algo muito natural, muito inclusive correto, e hoje em dia é algo que nos espanta, porque nem sempre parece que a religião está fazendo esse diálogo com a sociedade, sendo que no passado isso era absolutamente normal. Inclusive a sociedade vivia dessa forma, né? Ela se desenvolvia dessa forma, a religião não estava separada da vida social, da ciência, e na verdade nunca deveria ter sido assim, não é? Você tem razão. Isso acaba sendo um olhar crítico, né? Porque a gente percebe que é possível estarmos nesse momento no Brasil, nós cristãos, evangélicos, né? Sendo relevante apenas numa perspectiva eclesiológica, apenas para a igreja, né? Em outras palavras, estamos fazendo sucesso, sendo prósperos apenas no nosso próprio arraial. E isso acaba sendo uma maneira reducionista de ver o valor da religião, o valor da cristandade, do cristianismo histórico. Então, é necessário e é possível o cristão ter relevância na sociedade. E nós temos muitos exemplos, né? Um dos escritores ingleses mais celebrados do mundo é o conhecido C.S. Lewis, né? Que era teólogo, era pastor, sim, escreveu as chamadas Crônicas de Nárnia, né? História e literatura infantil com enredo bíblico. Por exemplo, escreveu ficção científica e também escreveu muita coisa de filosofia e escreveu obras extremamente teológicas como Cristianismo Puro e Simples, né? E isso, o Problema do Sofrimento e outras obras. Abraham Kuyper, que foi um cristão relevante na Holanda, relevante também na política. Ele foi o primeiro-ministro da Holanda, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, escreveu o clássico A Obra do Espírito Santo. Então, fazendo e sendo relevante na sua vida cristã, eles conseguiram influenciar a sociedade. Então não é bom ter uma igreja, ou não é bom que a igreja se comporte de uma maneira alienada, né? Mas é necessário que a igreja ela tenha relevância na sociedade para que posteriormente essa sociedade seja transformada. Então é preciso que
a igreja ela ocupe outros espaços, né? Ela tem a relevância, mas essa relevância deve ser acompanhada com ética. Essa relevância deve ser acompanhada com integridade, né? Porque o cristianismo histórico tem os seus valores, tem os seus pressupostos, né? Tem as suas crenças, as suas doutrinas, a sua teologia. E essas coisas são inegociáveis. Então, é possível ser relevante, é possível dialogar com a sociedade. Hoje, no Brasil, inclusive através da Universidade Presbiteriana Mackenzie, está acontecendo interações, eventos, realizações, inclusive agora congressos ainda esse ano, sobre a participação de cristãos na ciência, né? Na ciência. Lá em Goiânia, nós temos muitos alunos da teologia que depois da conclusão do curso foram para a filosofia e aí fizeram mestrado em filosofia, doutorado em filosofia, e está acontecendo nesse momento, talvez no Brasil, um desenvolvimento do pensar cristão, né? Do pensar bíblico. O cristão nunca pode abrir mão de pensar nessa dinâmica, como disse o Dr. Russell Shedd, né? Pensar biblicamente. Verdade. Né? O John MacArthur fala de maneira diferente da mesma coisa. Ele fala que devemos pensar cristamente, né? Cristamente. Então, é possível glorificar a Deus dentro da cultura, né? Glorificar a Deus dentro da sociedade. E o senhor, como professor de teologia, uma pergunta que fica é como está essa questão de você glorificar a Deus na sociedade dentro do ensino teológico? Isso, o ensino teológico que glorifica a Deus deve ser aquele ensino dinâmico, aquele ensino vivaz e transformador. Por exemplo, o ensino teológico que se reduz a ficar repetindo, né, o que os reformadores falaram há 500 anos, não é um ensino teológico criativo, dinâmico e vivaz. Então é preciso absorver todos os ideais dos reformadores e também de cristãos durante a história. Agostinho, muitos pais da igreja, né, foram relevantes, Tertuliano, Irineu e tantos outros. Então o cristianismo histórico ele apresenta muitos momentos especiais, específicos, onde cristãos contribuíram para uma participação cristã mais dinâmica dentro da sociedade, né? O cristianismo não pode ser cesseado pela cultura, mas também o cristianismo não pode ter uma visão alienada, né? Uma visão, a própria palavra eclesia, que traduzindo eclésia, né? Que tem a ideia de uma comunidade chamada para fora, né? Chamados para fora. Então a visão da igreja não deve ser reducionista, não deve se reduzir, permita-me o pleonasmo, apenas ao espaço interno, né? Porque nós temos cristãos no Brasil muito relevantes, nós temos cristãos que são professores universitários em principais universidades no Brasil hoje e que são relevantes. Então, o cristianismo, apesar dos seus problemas em termos gerais, apesar das suas dificuldades, enquanto instituição, né? Mas eu penso que nós estamos caminhando, estamos indo em uma boa direção, não é? Muito bom. Esse é o pastor e professor Reginaldo Cruz, ele que conversou conosco, é professor de Teologia Sistemática e História da Igreja da Faculdade Faifa de Goiânia, é editor da Editora Cruz e membro da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Rapidamente, contato com a Editora Cruz? Pode ser pelo site www.editoracruz.com.br. E com a Faculdade Faifa? A faculdade também pelo site, né? faifa.com.br. A Editora Cruz, todas as suas publicações, lançamentos, os livros editados anteriormente, todos estão disponíveis aí via site. Qualquer lugar do país a pessoa pode fazer o seu pedido. Também a editora sempre está fazendo a recepção de novos textos, promovendo aí o acesso de novos escritores, né? No site tem um espaço para o novo escritor entrar em contato,
falar da sua proposta, do seu desejo, né, de produzir intelectualmente, de produzir e lançar a sua obra no espaço evangélico brasileiro. Muito bom, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação, pastor Reginaldo. Eu que fico agradecido e, acima de tudo, honrado pelo espaço aberto, pelo espaço concedido, e que tudo isso seja para glorificar o nome de Deus. Muito obrigado.